Boa noite a todos. Gostaria de continuar falando sobre alguns aspectos do reino e eu gostaria de falar sobre esse tema, a plenitude de Cristo em nós. Eu amo a carta de Efésios, que é uma carta voltada para nós, a Igreja do Senhor Jesus, de uma forma singular. Ela tem várias lições, vários posicionamentos que nos ajudam a viver intensamente a vida cristã. E ela nos explica como essa plenitude, essa palavra plenitude, pleno, estar pleno de Cristo, influencia diretamente na nossa vida. Como o Evangelho do Reino, na sua plenitude da vida de Cristo, interfere, de forma que a gente não só seja transformado, mas também possa ser agente de transformação. Como ter essa relação e ter os olhos abertos e os paradigmas, aquelas barreiras que nós mesmos colocamos ou foram implantadas em nós através da religião, como elas podem ser quebradas para que os nossos olhos compreendam, entendam, mais do que a letra, como nós podemos viver uma vida de atitudes de vitória. Muitos de nós se tornam insatisfeitos com a vida que leva, ou os frutos que podem coletar, ou arrancar, ou comer, porque de fato semearam errado por um bom tempo. E nós estamos colhendo às vezes hoje na nossa vida resultados do que nós plantamos lá atrás. E se a gente está insatisfeito com aquilo que nós estamos colhendo, precisamos mudar a semente. Assim também é a metanoia, a transformação da nossa mente. A palavra de Deus fala que nós recebemos uma nova mente, uma nova forma de pensar, uma mentalidade diferente, a mente de Cristo. Paulo fala que essa mente nos leva a pensar como Cristo. E nós precisamos tomar posse e atitudes que nos levam a viver de fato com essa mente. Encontramos muitas mensagens, muitas palavras na Bíblia a esse respeito, mas o livro de Efésios fala de uma forma singular, como eu já falei. E Efésios capítulo 1, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, vamos ler alguns versículos, vamos falar de alguns versículos anteriores a esse, ainda no primeiro capítulo, mas fique aí com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 1, é o capítulo que nós vamos falar nessa noite. E Paulo está falando na sua introdução como ele é grato a Deus pelos irmãos de Efésios. Ele diz assim, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eu peço que o Senhor Jesus, Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação poderosa dessa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima dos governos, das autoridades, do poder, do domínio, e todo nome que se possa mencionar, não somente nessa era, mas também naquela que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Enche tudo em toda e qualquer circunstância. Uma palavra tremenda que aquece nosso coração, que nos revela a nossa identidade, nos revela tantas coisas preciosas, que nós precisamos vivenciar, que nós precisamos tomar posse, que nós precisamos tê-la no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa vida.
Efésios era uma cidade muito importante e que Paulo levou muito tempo para evangelizar e transformar. Hoje é a Turquia, a região da Turquia. Ela fica ali próximo ao mar Egeu, faz divisa com a Grécia e tudo mais hoje. Pois bem, ali é uma cidade de 200 mil habitantes na época de Paulo. 200 mil habitantes nos nossos dias não é uma grande cidade, a população de Foz do Iguaçu, mas naquela época era uma grande cidade. E ela dobrava a sua população quando acontecia Jogos Olímpicos. Ela era uma sede olímpica na época. E pessoas da Grécia, da China, da Rússia, vinham fazer jogos ali naquela cidade. Paulo, então, ele esteve nessa cidade porque via que era uma cidade estratégica, muito importante. Era um grande centro também de adoração a uma deusa chamada Diana. Ali havia, e descobriram depois, um grande estádio onde aconteciam os Jogos Olímpicos, que cabia mais ou menos 25 mil pessoas. E havia um grande centro de adoração a essa deusa chamada Diana, ou Artemis, é o outro nome que ela ganha. Ela está cheia de seios. É uma deusa da fertilidade, é uma deusa que levava a população à promiscuidade. E Paulo entra nessa cidade e ele vê como Deus pode transformar aquele lugar, como Deus pode mudar aquele ambiente. E esse templo da deusa Diana era enorme, 10 mil metros quadrados, 127 colunas sustentavam o templo dela. Cada um tinha 6 metros de espessura e 37 metros de altura. Muitas pessoas de vários lugares vinham também adorar a deusa Diana. E havia um comércio naquela cidade, eles fabricavam pequenas miniaturas dessa deusa e eles consagravam essas miniaturas e as pessoas compravam essas miniaturas. Então, boa parte do comércio da cidade girava em torno não só dos Jogos Olímpicos, que aconteciam uma vez por ano, mas também desse turismo religioso. E o comércio era forte. Eles exportavam essas deusas para o mundo todo. Então, isso movimentava a economia daquela cidade. Em Atos 19, versos 24 a 27, você pode ver o relato de Lucas falando a respeito disso, como era importante economicamente para aquela cidade e dava sustentação para eles. E aí Paulo chega naquela cidade e começa a evangelizar. Ele fica por mais ou menos 3 anos, evangelizando, ensinando, implantando células que vão mudar a história de Éfeso. E o evangelho do reino entra ali e começa a afetar a cultura e a economia da cidade. Os artesãos ficam preocupados, em Atos 19 fala sobre isso, e eles reúnem o sindicato dos fazedores de imagens e começam a questionar o que vão fazer com aquela situação, porque há uma queda gigantesca na economia por conta da conversão que estava acontecendo. E a estrutura cultural daquela cidade começa a mudar. Eles não vão mais para os centros religiosos, eles começam a ter uma vida diferente, libertação acontece, eles queimam livros de um valor inestimável, de milhões de reais na contabilidade de hoje. Livros de magia são queimados. Há uma grande mudança cultural. Paulo participa disso. Em Atos 19, verso 19, ele diz que quando eles queimaram os livros, os convertidos, dava mais ou menos 50 mil peças de prata. Era 50 mil dias
de trabalho, isso é um baque para a economia. E muitas curas, muitas libertações começam a acontecer, Atos 19, versos de 11 a 13, capítulo 20, versos de 7 a 11, muitas curas, libertações, transformações. E é assim que o evangelho do reino entra e ocupa a cidade. Por intermédio de um homem cheio do Espírito Santo, ele vai e começa a transformar o ambiente onde ele está agora residindo. E é uma mudança na mentalidade das pessoas, a ponto de mexer com a política da cidade. E às vezes você fala assim, como eu me questiono muitas vezes, o que eu posso fazer hoje? O que Deus pode fazer hoje através de mim? E aí eu começo a pedir a Deus, e talvez você também está pedindo a Deus, mas há uma frase de Robert Marx que diz assim: não peça a Deus para guiar os seus passos, se você não está disposto a mover os seus pés. O reino de Deus é uma atitude. Para o reino de Deus crescer, você e eu precisamos ter atitudes. Falamos na mensagem passada que foi a atitude daquele rapazinho que pega a sua funda e mata o gigante. E outros tantos que rompem a sua zona de conforto e agem de forma libertadora. Não só para si, mas também para a vida de muitas pessoas. Assim Paulo sai do seu conforto e começa a romper. Uma cidade toda é transformada, ela é mudada por causa da pregação do Evangelho do Reino. E nós precisamos aprender a não fazer do reino uma distração, mas a coisa principal na nossa vida. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós precisamos romper com aquilo que tem substituído o reino de Deus na nossa vida. E nós substituímos facilmente o reino de Deus por tantas outras agendas. E precisamos mudar isso, a nossa mentalidade precisa mudar. Paulo estava percebendo isso na igreja de Éfeso e começa então a escrever a eles a preocupação em suas orações para que eles possam tomar decisões e continuar o processo de transformação, não só em Éfeso, mas na região toda. E ele ora para que a plenitude de Cristo, Cristo todo, na vida dos discípulos que estavam lá naquele lugar. E no capítulo, em Efésios capítulo 1, versos de 4 a 14, vão falar sobre isso. E eu rapidamente, bem rapidamente, vou falar sobre isso, irmãos. Quero que você leia na sua casa. Verdades transformadoras que precisam entrar um pouco mais na nossa mente. Como, por exemplo, Ele nos escolheu nele. Deus selecionou cada um de nós para estar nele, para viver para Ele. Como Ele pegou Abraão e diz, você vai ser agora o meu povo, e de você serão benditas todas as famílias da terra. Assim Ele tem nos escolhido para que a gente possa ser agente de transformação, para que a gente possa ser primeiramente dEle, estar nele, ter a plenitude dEle, ter a vida dEle em todos os sentidos. Então, Deus, na sua sabedoria, planejou isso antes da fundação de todas as coisas. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19, diz que o Cordeiro, Jesus, foi morto antes da criação existir. Lá diz assim, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O sacrifício de Jesus já tinha acontecido no seu coração antes mesmo da criação de cada ser humano, do primeiro ser humano. Deus nos ama e nós precisamos aprofundar nesse amor. Ele diz assim, versos 4 e 5, em amor nos predestinou
para Ele, para a adoção de filhos. Cantamos muito nessa noite sobre que somos filhos de Deus. Cristãos são filhos de Deus por adoção. E na lei romana, o adotado tem o mesmo privilégio do primogênito. Na lei romana antiga, o adotado, o filho adotado, tem os mesmos privilégios do primogênito. Então, quando um filho natural vem, ele aceita porque não é escolha, ele vem, ele é nascido, ele é filho. Mas o adotado tem a característica, tem o peso de que foi escolhido, foi aceito, foi recebido. E agora ele tem o mesmo direito que o primogênito. E assim Deus fez com a gente, nos adotou. Você não é mais órfão. Nós não precisamos agir mais como órfãos. Nós somos filhos, não precisamos mais tentar agradar as pessoas para serem aceitos. Nós somos filhos. Isso é libertador, isso precisa acontecer na nossa mente. Precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Precisamos ter uma revelação da adoção que nós recebemos. E nem precisamos agradar a Deus mais, porque Ele já nos aceitou como somos. E agora, a verdadeira santidade, como diz Douglas Gonçalves, não é aquela que flui do medo. Tenho medo de Deus. Há muitos de nós que agimos como adotados, órfãos, e temos medo de Deus. O nosso relacionamento de santidade não é por medo, mas sim é aquela que é gerada pela gratidão de Cristo ter nos amado primeiro. Nós somos amados. E ponto final. Não há nada que pode nos separar desse amor. Paulo diz, não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer, positivo ou negativo, que vai diminuir a intensidade desse amor. Nós somos simplesmente amados por Deus. Ele nos escolheu amar. Nós precisamos entender, internalizar essa verdade. Nós precisamos receber essa verdade e viver nessa verdade. Outra coisa que Paulo diz no verso 7 é que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Fomos perdoados de todo e qualquer pecado. Nós não somos mais pecadores. Nós cometemos pecado. Mas não somos mais pecadores, nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós pecamos, sim, mas não somos mais pecadores. Somos filhos de Deus. E Paulo diz que os nossos pecados foram todos cravados na cruz. Nós somos livres do pecado. E ele revelou esse mistério da sua vontade e estabeleceu em Cristo de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Todas as coisas foram unidas, convergidas em Jesus, tanto aquelas que estão no céu como aquelas que estão na terra, é o que diz o versos 9 a 10, perdão. Todas as coisas. Ele uniu o céu à terra. Por isso que ele nos ensina a orar, venha a nós o teu reino. O céu desce à terra, ele nos uniu o céu para a terra, na terra. E nós podemos experimentar ainda hoje, não só no dia em que nós subiremos aos céus, mas experimentar no dia de hoje, muito do que é do céu. E nós precisamos tomar posse disso. Nós conhecemos a mente de Deus através do Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 9 a 13. Ninguém pode conhecer a mente de Cristo, a não ser o Espírito. O Espírito habita em nós, nós conhecemos os projetos de Deus, os projetos que estão no céu, para a nossa vida hoje. Então, o céu na terra se mesclam, porque em Cristo converge todas as coisas.
Em Cristo, na plenitude dele, o céu toca a terra. E nós recebemos uma herança, diz o verso 11. Somos filhos adotados que recebemos a herança do primogênito. A herança do filho unigênito também. Romanos capítulo 8, versos 15 a 17. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Onde quer que você pise a planta dos seus pés, Deus está em você. Não há terreiro de macumba, como nós vimos hoje. Não há lugar santo ou profano. Onde nós estamos é em Cristo Jesus. Tudo se torna santo. O seu projeto, o seu trabalho é santificado. O que você faz com a sua mente, com o seu trabalho, é santo. Não é profano. Não é algo lá e cá. Igreja é uma coisa, meu trabalho é outra. Não, lá é o teu lugar de culto. Porque o Espírito Santo de Deus tem um templo. E eu e você somos o templo do Espírito Santo. E nessa plenitude de Cristo, Paulo diz, nós somos pleno de Cristo. De Cristo. As bênçãos que nós recebemos nele, e ele recebe através do que ele é, nós também recebemos. Paulo compartilha o desejo dele, então, do coração dele, em oração, no texto que nós lemos, para que a gente receba tudo isso através de uma revelação. Essa oração de Paulo, que a gente tivesse uma revelação, um espírito de sabedoria, para a gente compreender essa plenitude. Nós não temos uma compreensão humana suficiente para compreender nada de Jesus. Há muitas pessoas que escrevem livros a respeito de Jesus, que não conhecem a Jesus. E vão escrever muitas besteiras. Mas nós temos a mente de Cristo. E recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos enche de sabedoria e revelação. Mas ela não está à disposição quando nós entregamos a Jesus a nossa vida. Paulo ora para que eles recebam. E é assim que nós temos que orar: Senhor, me dê sabedoria e espírito de revelação para conhecer a profundidade de Cristo, a plenitude de Cristo. Muitos de nós se satisfazem com a leitura. Ler a palavra é importantíssimo, é fundamental. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Mas nós não podemos ficar aí, nós precisamos seguir. Paulo não tinha a Bíblia na época. Os irmãos de Efésios não tinham a Bíblia na época. E eles sabiam que a vida deles era espiritual, não era material. E eles precisam de espírito e revelação para o seu dia a dia, para a sua vida diária. Se Paulo quer ganhar Efésios, se os irmãos de Éfeso querem ganhar a sua cidade, eles precisam de espírito de sabedoria e de revelação. E Paulo orava. Eu oro para que os olhos de vocês, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo está falando de uma expressão de entendimento espiritual. Não é algo natural. Nunca foi natural. É algo espiritual. É algo que nós precisamos buscar. É algo que nós precisamos desejar. Com fome, com sede, que isso aconteça na nossa vida. Há um objetivo, que vocês conheçam a esperança pela qual Ele chamou, e as riquezas da gloriosa herança dos santos. E essa esperança significa não só o céu, onde nós vamos passar um tempo, o céu, mas também a esperança começa agora, é hoje.
Há muitas promessas, há muitas coisas que nós podemos fazer hoje, porque o céu tocou a terra em Jesus. Ele uniu o céu à terra. Então nós podemos experimentar hoje muito dessa esperança. E Paulo disse que ele quis conhecer essa gloriosa esperança a todos. Colossenses 1:27 fala sobre isso. E nele, em Jesus, nós conhecemos essa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. É na plenitude de Jesus, é tendo Jesus na minha vida pleno, é que eu vou ganhar revelação dessa esperança. E eu vou ganhar a incomparável grandeza do seu poder. Poder, irmãos. Temos o poder do Espírito Santo na nossa vida. E Paulo vai falar sobre esse poder, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Em nós habita o poder do Espírito Santo, na mesma intensidade que levantou Jesus dos mortos. Nós não damos conta dessa verdade. Nós não sabemos o quanto do Espírito e do seu poder habita em nós. Paulo está dizendo, olha, que Deus dê compreensão a vocês, que Deus dê revelação a vocês, porque vocês receberam o Espírito Santo de Deus e o poder do seu Espírito. E a intensidade desse poder é a mesma daquela que levantou Jesus dos mortos. Isso é tremendo. É o poder que nos dá sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. É o poder do Espírito Santo que nos ajuda a ter uma revelação dos ambientes onde nós entramos. É o poder que nos dá uma palavra de conhecimento a respeito de uma pessoa. É o poder que nos revela a enfermidade que a pessoa está tendo e o poder que pode levantar aquela pessoa daquela enfermidade e curá-la. O mesmo poder que estava em Jesus. Paulo está dizendo de uma plenitude da vida de Jesus enquanto ele esteve na terra. O mesmo poder que Jesus recebeu para fazer os milagres e ter discernimento e palavra de conhecimento a respeito das coisas que estavam acontecendo, como em muitas situações dos evangelhos, é o mesmo poder que habita em nós, que age em nós. Ele diz que ele deu esse poder à igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O mesmo DNA de Cristo está correndo em nós, a igreja. Ele deu à igreja. Ele passou isso para a igreja. Ele espera que o seu corpo obedeça o comando da sua cabeça. E que a gente não tenha um monstro querendo ser o cabeça da nossa própria vida. Mas Deus quer ser o cabeça e nos levar a nos movimentarmos nessa terra como filhos e filhas, cuidando das coisas do nosso Pai, da herança do nosso Pai. Quando alguém recebe uma empresa do Pai por herança, ele vai tocar essa empresa. Os negócios do Pai na terra são os negócios do reino. Venha o teu reino. Cristo quer estabelecer o seu reino nessa terra. E nós, os filhos, tocamos os negócios do Pai aqui. Ele comanda, Ele nos dá direção, Ele nos dá orientação. O que fazer, como fazer. E enquanto fazemos isso, o seu poder dispensa sobre nós. O mar só vai se abrir se nós colocarmos os nossos pés. O rio só vai parar o seu fluxo, como parou no Rio Jordão, quando colocarmos os nossos pés. O gigante só vai cair se nós pegarmos a funda em uma pedra lisa e colocarmos e rodarmos e atirarmos. São atitudes que nós precisamos ter, atitudes de fé, que nos levam a experimentar o poder do Senhor Jesus. A igreja é o seu corpo, e Ele enche tudo em todos.
2 de Pedro capítulo 1, estou terminando. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e poder, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza. Deus nos chama para cooperar com Ele, para ser coparticipante dos seus negócios nessa terra. Ele já nos deu a nossa herança, Ele já nos deu o seu poder, Ele já nos deu a direção. Nós precisamos assumir riscos. Outra palavra para fé é risco. Precisamos sair da nossa vida e receber a vida de Jesus. Nada vai acontecer se não antes acontecer na nossa vida. Luiz Hermínio disse uma frase interessante: Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Precisa acontecer em você e em eu. Nós precisamos ter esse toque de Deus, essa transformação de mente, essa atitude para que os outros possam receber também. Mas às vezes a gente está tão preocupado com o nosso próprio mundo e as nossas próprias necessidades, que nós não rompemos para viver uma vida na plenitude de Cristo. A Cultura da Cruz, uma página que eu sigo, diz assim: pessoas prisioneiras das suas necessidades nunca passam de fase. O sacrifício libera o destino. Quando você tem uma atitude de sacrifício, o seu destino é liberado. Hebreus capítulo 13, versos 12 a 16 fala sobre isso. Cristo foi crucificado lá fora. E Ele convida: vamos sair para fora. Vamos lá fora. Quando nós saímos, coisas acontecem no nosso interior. Coisas acontecem na nossa vida que nós estamos pedindo há anos. Lembre-se, vai acontecer através de você, através da sua atitude. O Theo Hayashi disse uma frase muito interessante também: o final da nossa zona de conforto é o início do nosso crescimento. Há muitas coisas que nós não crescemos porque não rompemos a zona do nosso conforto. Estamos ainda na zona de conforto, somos muito confortáveis. Precisamos romper se queremos crescer. Não vamos crescer sem romper. Precisamos entender essa verdade. Então Paulo adverte a igreja que eles recebam, ele orava para que eles recebessem esse entendimento, que os olhos do coração deles fossem iluminados para entenderem, compreenderem o que é a plenitude de Cristo e o que é viver nessa plenitude. Se nós queremos mudar nossa vida e nossa cidade, precisamos tomar decisões, sacrifícios, que vão primeiramente nos transformar e vão ser canal de transformação para a vida de muitos. Eu encerro aqui essa palavra, desafiando a nós, a igreja do Senhor Jesus, me incluo, que a gente possa buscar em oração, em jejum, com fome e sede, por uma revelação, um entendimento de sermos plenos do Senhor Jesus. E que nós tenhamos os nossos corações abertos para romper
coisas que estão no nosso coração, impedindo a gente de experimentar um poder do Espírito Santo maior, um avivamento como aconteceu em Éfeso, a começar em nossas vidas. Um sacrifício, uma atitude sacrificial, como o autor de Hebreus capítulo 12 nos convida, vamos para fora como Cristo foi sacrificado, para fora. E na medida que nós saímos, o Senhor vai agir em nós e através de nós. É o mar que vai se abrir, é o gigante que vai cair, é o rio que vai parar. Que a gente busque isso nesses dias. Esse é o mês de aniversário da nossa comunidade. Que a gente busque isso. Que a gente ore por isso. Que a gente clame por isso. Que a gente deseje isso. Se você não tem vontade, que o Senhor, que é aquele que coloca em nós a sua vontade, diga assim: eu quero a tua vontade, não a minha. Eu quero a tua fome, não a minha. A minha é muito fraquinha. Eu quero o que o Senhor deseja para a minha vida, não mais, não menos. Eu quero o que o Senhor planejou para a minha vida nessa cidade, não mais, não menos. Investimos tanto no que nós fazemos, e nós não descobrimos ainda que o que nós fazemos pode ser um canal poderoso de Deus se nós pedirmos que Ele entre no que nós fazemos. Porque é desejo do coração de Deus ganhar as montanhas da cidade. E você é uma pessoa-chave onde você está. E o que você está fazendo é chave. Só que precisa ser colocado nas mãos do Senhor. Ore. Busque. Em jejum e oração. Amém, queridos?